Boa noite, pessoal. Hoje eu vou fazer um vídeo curto, diferente, né? Inclusive por solicitação de amigos, que é o que se chama de vídeos de React. É o meu último livro, eu cadastrei ele, né? Ele teve nascimento no dia 26 de dezembro, né, de 2025, e eu estou recebendo agora o meu exemplar de autor exatamente há 14 dias depois. E particularmente com relação ao assunto desse livro, o número 14, também interessante, porque ele também versa, né, sobre os arcanos do tarô, e nós sabemos, né, um dos itens, né, a gente vai ver outros assuntos. O tarô se divide em 22 arcanos maiores e 56 menores, com 4 naipes, né, de 14. Então esse ciclo de 14 acabou dentro desse contexto sendo particularmente interessante. O pacote está aqui. Eu fiquei hoje curioso. Eu recebi esse livro por volta de 1h30 da tarde, né? Agora são praticamente 10h30 da noite e eu fiquei assim, né? Vamos logo, vamos tentar, só que a gente tem os nossos afazeres, né, comerciais, não deu para antecipar esse vídeo. O nome desse livro é Soberania Vibracional, Código Hipercúbico da Manifestação e Alquimia da Voz. Então, como eu tinha falado, né, prometido para os meus amigos, vamos fazer agora aqui a abertura do livro, que foi impresso pela Wiclap. A embalagem é boa, né, com aquele papel bolha, né, bem impermeabilizado. Eu gostei aqui do resultado da capa. E esse livro aqui é um livro parrudão, 772 páginas. Ele está em papel pochê, porque tem a parte colorida aqui, um tamanho bastante conveniente, né, de 16 por 23 centímetros. Então vamos ver aqui a capa. Soberania Vibracional, Código Hipercúbico da Manifestação e Alquimia da Voz, o autor. A contracapa também, né, eu acabei colocando aqui um resuminho. Vamos lá. Olha que legal. É outra coisa, né? Esse papel cochê, né, em termos de acabamento. O autor, biografia. Aqui, como já tem uma série de livros também, né? Eu coloquei os lançamentos anteriores, né? Esse daqui está sendo o 8º livro dessa produção, e o número 8 é interessante também porque os dados, né, que fazem parte também do tema desse livro, eles têm 8 vértices, é como se eu estivesse fechando, materializando 8 vértices. O número 8 para mim também é um número particularmente interessante, que eu nasci no dia 8 de agosto, né, e a Sefira 8, né, tem tudo a ver com Mercúrio, soft. Aqui tem um índice de capítulos. Que eu pedi para se fazer um relatório de análise crítica. Puxa vida, né? A produção aqui está bem esmerada. Já já a gente vai começar a mergulhar um pouco aqui nos assuntos. Deixa eu dar só uma folheada rápida. Os tipos pequenos ficaram bem impressos também. Hoje a gente vai usar essa tabela aqui da página 37. Inclusive as ilustrações coloridas com letra pequena, né? Ficou com ótima definição. Ficou ótimo. Um livro muito bonito. Sim. Aqui tem uma parte aqui com uma série de definições excelentes de um vídeo que eu acabei traduzindo. E aqui no final, sobre gnose, eu tenho o link aqui do vídeo aqui para assistir no YouTube. Aqui falando um pouco aqui sobre a história do tarô, questão dos 24, e essa tipologia aqui que a gente vai depois já começar a falar mais. E essa é uma tipologia praticamente inédita, né, que nós estamos explorando como hipótese de trabalho, e ela está baseada num conceito muito simples. Quando a gente tem um dado, ou cubo, né? Ele tem
3 eixos, né, de simetrias que passam pelo centro das faces, né? Então, dentro da metafísica perelianista, eu coloco o eixo vertical, né, como alinhado com o corpo humano, né, do jeito que está aqui, né? O eixo do ser, o eixo do viver e o eixo do fazer. E eu tenho 24 possibilidades, né, combinatórias, né, que são os 24 tipos que estão descritos em cada um. Aqui tem a tipologia, aqui por páginas, aqui também com cruz do karma, com os desafios. As características estão bastante detalhadas em cima dessa tipologia. 12, 13, que são 24. Nossa, gostei muito do resultado Colchê, viu? E essas 24, né, combinações possíveis, elas são exatamente as 24 faces, né, do hipercubo, relacionados aqui com 12 agrupamentos, como se fossem os 12 estados de consciência, 12 hierarquias, com polo ativo, receptivo, aqui os eixos de novo, do ser, do viver e do fazer, aqui numa analogia perfeita. Então aqui tem uma série de tabulações, né, com explicações aqui na questão, né, dos números dos dados, né, o que representa, né, os aspectos expansivos e contrativos, né, porque cada um desses eixos aqui, a parte superior é o polo expansivo do ser, polo contrativo do ser. Aqui a pessoa está olhando nesse sentido. À direita, o polo expansivo do viver, contrativo do viver. E do fazer, o polo expansivo e o contrativo, que é o passado. Isso que eu estou falando no texto, ele está explicado em muito mais detalhes, né? Eu gostei de ver aqui que os tipos ficaram ótimos aqui na tipologia. Agora, com relação à questão dos dados, uma coisa que eu já vou fazer, que já tinha sido sugerido, eu vou fazer os 3 lançamentos iniciais dos dados, é como se fosse uma tônica de inauguração do livro impresso. Vamos ver o que vai dar. O primeiro número 1, segundo 2, 1, 2, 5. Então, se a gente for aqui na página, vamos ver na página 37. Aqui temos todas as combinações, deixa eu ver. Não, está numa outra tabulação mais para frente. Aqui são informações aqui pertinentes ao ordenamento dos arcanos. Tá aqui. 1, 2, 7. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não, é 1, 2, 5. Estou olhando, dado até 6, né? É 1, 2, 5, tá aqui. Ele representa aqui nesse sistema aqui o 6 de paus e aqui com sentido de vitória. E paus aqui é o naipe, né, superior, que representa o madeira com aspecto espiritual, né? 6 de paus. Nós sabemos, né, que nós podemos colocar a numeração dos arcanos menores sobrepondo as sefiras da árvore da Cabala. E a sefira 6 é a sefira do Tiferet, né, do coração, que é o signo solar também do autor, né, que é do coração. Né? Então, 6 de paus aqui é um número interessante. E a somatória dos dados? Sim, aqui dá 7 e dá 8, que volta de novo nessa bonita sincronia aqui do número 8, aqui, que faz parte aqui da nossa história de vida. Esse é um livro que inicialmente eu comecei com o desenvolvimento com uma sugestão feita por um estudioso do tarô, associando, né, os tarocchi, né, os tarôs, né, da Itália, né, no século XV, ao jogo de dados. Jogando 2 dados, a gente tem 21 grupamentos possíveis, né, de resultados que estão todos aqui tabulados, que dão justamente o 21 mais 1, que são 22 arcanos maiores. E com 3 dados,
eu tenho 212 combinações possíveis em 56 grupamentos, se nós não considerarmos a ordem, né, de tirada. E o 56 dá uma analogia perfeita com 56 arcanos menores. Então, nesse livro, isso daqui é desenvolvido, né, em profundidade, comparando com vários sistemas, né, de autores do tarô, como o do Aleister Crowley, né, o tarô do Matters, Arthur Edward Waite, né, do Paul Foster Case, do sistema Builders of the Aditon, o Papyrus, né, que é um tradicional, Oswald Wirth, e com as, vamos falar assim, as vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas, né, enfatizando que as vantagens são sistemas herméticos, que consideram o arcano 0 como o Aleph, né, como o tolo. Né? Então o arcano 1 seria o Bet, o Gimel e assim por diante. Isso foi um véu hermético que foi feito para a popularização do tarô e que começou de uma forma muito forte com Eliphas Levi. Então, nesse livro, eu faço o seguinte: o tarô, né, e o jogo dos dados, né, que começa como um jogo de azar, ele pode ser utilizado, né, como jogo, né, que é a aplicação, né, mais comum, que está ligada à questão de riqueza, sorte, como acúmulo, ou se não como um oráculo, né, com um processo de autoconhecimento. Então, nesse livro, né, eu faço justamente essa proposta, né, tanto oracular como no sentido de um sistema de autoconhecimento, baseado nessas tipologias, e como essas tipologias, né, elas estão sintetizadas no hipercubo do mago, que é o próprio Logos Criador, que é a nossa dimensão divina, e avançando, né, na parte, vamos falar assim, do meio para o final do livro, existem muitas aplicações aqui com relação a sistemas, né, de vibrações de cura, cristais, ervas, e tem um aspecto muito interessante aqui em que eu me aprofundei nesse livro, que é na questão do som, da voz, utilizada como sistema de autoconhecimento e cura também, e autorrealização. Nós podemos detectar, vamos falar, os nossos padrões, nossas doenças, os nossos desafios ainda não conquistados, pela forma como a nossa voz, o timbre da nossa voz, o volume da nossa voz se impõe. Então aqui se fala assim, né, tem voz de cristal, voz de trovão, né, voz de martelo, né, com sistemas, né, de arquétipos, e com uma série de exercícios, né, para destravar a voz, e ao mesmo tempo existe uma relação, né, baseada, né, nessa métrica, né, nesses grupamentos, né, em grupos de 212 com 56 ou 21 mais 1 com 22 arcanos e as 24 faces, nessas tabulações de frequências, né, com setenários, com as frequências da escala cromática, né, de 12 com as polaridades. Então, deixa eu pegar aqui assim alguns exemplos aqui com relação. Por exemplo, aqui tem práticas aqui, né? Práticas de aceleração. O lançamento de ajuste lunar, tem um exemplo prático de integração, usando efemérides, né? Astro-hipercúbicas, né? Relacionando, inclusive com relação ao mês de janeiro, eu tenho uma tabulação completa aqui, né? De como utilizar esse sistema de dados, né? Que vai nos fornecer os arcanos com efemérides, né? Com sobreposição também, mapas astrológicos. Esse sistema também, ele é utilizado, né, na exploração do sono, como se chegar no estado de lucidez com sono, como se conversar e acessar diretamente o arquétipo, os próprios logos. Tem mantras aqui de incubação, visualizações de arcano, com protocolos, né, para tratamentos com ervas, aromas, com cristais. E todos esses grupamentos de exercícios, eles estão todos organizados em cima desse mapeamento que é feito a partir da tirada dos dados. Então é um sistema, né, oracular, um sistema, né, de autoconhecimento, de autocura, na autoexploração e também, né, de reequilíbrio, né, energético e ao mesmo tempo uma expansão, né, aprofundamento da consciência com a finalidade ultérrima de nós termos uma continuidade contemplativa de consciência, na qual, né, todos os nossos processos pessoais são contemplados de uma forma objetiva, são reintegrados, clarificados e pacificados na essência. Isso nos permite nos liberarmos a partir
do sistema oracular, do autoestudo, das práticas. Né? Aqui é como se fosse um sistema de autocura completo. Então tem regimes aqui de exercícios que são feitos de uma forma diária, 21 dias e até por ano seguido, se a pessoa quiser, como se fosse um sistema iniciático completo. E com essa tônica, né, final, né, ligado ao som, que é o aspecto do primeiro logos, a essência, o som ou mantra é uma das formas mais poderosas e mais diretas para nós acessarmos de uma forma direta a nossa vibração, recalibrarmos as nossas dissonâncias, as nossas disfunções, reintegrarmos de uma forma harmônica e mandálica e automaticamente liberar a consciência para contemplar e agir em dimensões superiores de realidade, que incluem inclusive realmente, literalmente, a dimensão, né, dos sonhos lúcidos, né, sonhos causais e assim por diante. E eu estou muito feliz, né, de ter fechado esse ciclo, né, de 8, uma oitava cria nossa. Quem tem interesse em autoconhecimento, psicologia, né, quem é estudioso, né, de hermetismo, alquimia, tarô, né, vai, vamos falar assim, se divertir. Tem um material muito rico de autoexploração e autoteste. Eu gostaria que os interessados depois aqui, né, me dessem um feedback com relação aos resultados. A gente pode até fazer uma troca nesse sentido, né, de fazer experimentos. E inclusive eu tenho curiosidade de vocês também descobrirem a sua tipologia profunda usando esse sistema. É isso aí, pessoal. Eu não quero ficar de uma forma muito prolixa, né, no blá 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 e tudo mais, mas é um livro delicioso. Estou muito orgulhoso de ter dado ele a contribuição. Então fiquem bem. Muito legal. E para quem pediu que o Álvaro fizesse aulas, cursos, tá aí um belo de um livro. Um tesouro, e que a pessoa que puder ter acesso a essas informações, a esse conteúdo, vai se surpreender com o que tem aí nesse baú do tesouro. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado.